comecei a licenciatura em 99, terminei em 2004, 2005 e tive a sorte de ser aceita em alguns programas doutorais na altura. Na realidade tive que optar entre o programa Gulbenkian ou o programa aqui do Centro de Neurociências e Biologia Celular, o BEB, e acabei por escolher participar no BEB, inserir-me nesse programa. Era um programa internacional, ou seja, era-nos dado uma bolsa, éramos expostos a vários palestras de vários peritos mundiais nos mais diversos temas, e depois era-nos também dado liberdade para prosseguir os nossos estudos, quer na própria instituição, quer no estrangeiro. No meu caso, eu tinha algum interesse particular em áreas que não estavam ainda tão desenvolvidas em Portugal na altura, eram áreas emergentes no contexto internacional, e então decidi rumar aos Estados Unidos. Então acabei por começar a desenvolver o meu primeiro contacto com investigação a nível do doutoramento na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e estive lá há alguns anos. E depois, mais tarde, continuei os meus estudos já no pós-doutoramento no MIT, em Boston. A certa altura, já numa fase mais final do meu pós-doutoramento, acabei por ter a oportunidade de retornar a Coimbra, de voltar para Portugal, através do programa Investigador FCT, e foi aí que começou esta conversa, este novo diálogo com a Universidade de Coimbra, e que me foi oferecida eventualmente a possibilidade de montar o meu próprio grupo de investigação. Quando comecei a ter um interesse bastante forte por investigação, ainda estava em conflito entre duas áreas. A certa altura, precisamente na altura em que tive que optar por um trabalho de doutoramento, que é algo já bastante mais específico, acabei por ter de optar. Mas eu sempre fui muito apaixonado pela área de virologia, quando era mais novo, e pela área de neurociências. E muitas vezes me perguntam, então, mas até as neurociências e tal, porque não a psicologia? Isto acaba por relacionar com outra questão da investigação mais fundamental, mais molecular e celular. São duas áreas que podem se cruzar em alguns momentos, a virologia e as neurociências, mesmo assim há pontos de toque, mas acabei por optar, em verdade, pelas neurociências, especializar-me, fiz o meu doutoramento nessa área, recorrendo, lá está, às tais técnicas que eram, na altura, técnicas ainda emergentes, nomeadamente a nível de engenharia genética, que é uma tecnologia que nos permite modificar o genoma de animais e perceber o que é que determinadas mutações que nós introduzimos depois podem ter a nível de consequências do funcionamento do cérebro, dos próprios comportamentos dos animais em si. Isto hoje em dia acaba por ser uma área que está em franca, digamos, expansão, precisamente porque houve uma revolução muito recente nesta área de engenharia genética que permite, hoje em dia, inclusivamente, alterarmos o genoma dos próprios humanos. Na altura em que eu comecei por esta área, nós estávamos restritos a um determinado número de organismos muito mais limitado. Eu acho que isso é um dos aspectos mais que oferece a maior recompensa, uma maior sensação de accomplishment, digamos assim, a quem trabalha nesta área, que é perceber que, de alguma maneira, contribuímos, cada um de nós à nossa escala, de forma pequena, mas contribuímos para um bem maior que nos permite avançar e permite-nos começar a pensar em tratamentos, em curas, ou prevenção de determinadas doenças. No caso do tipo de trabalho que nós fazemos, acabamos muitas vezes por estar a fazer estudos muito fundamentais, ou seja, estudos que aquilo que nós vemos neste momento pode ainda estar muito longe de uma aplicabilidade clínica. Mas se calhar posso dar um exemplo prático do tipo de perguntas que nós muitas vezes tentamos resolver, ou seja, nós percebemos que existe uma mutação que se pensa pode estar envolvida numa doença ou num transtorno psiquiátrico, mas muitas vezes é preciso perceber como é que essa mutação depois afeta as células do cérebro, como é que essas células depois comunicam entre si e como é que isso ultimamente desemboca num comportamento
ou em processos cognitivos alterados. Em qualquer um desses momentos é possível ganhar conhecimento que nos permite mitigar, prevenir, tratar o aparecimento de algum tipo de patologia. Um exemplo muito concreto que realmente hoje começa a surgir com esta questão precisamente de alteração e edição do genoma para curar determinadas doenças, muitas vezes passa por uma questão fundamental também, que é será que reverter mutações recupera necessariamente a doença? E isso pode parecer quase o intuitivo, sim, mas não tem que ser. Ou seja, convém nós percebermos mais a fundo qual é que é o impacto real dos genes no desenvolvimento de uma determinada patologia. E esse conhecimento fundamental ainda temos um longo caminho para percorrer até sabermos mais do que sabemos atualmente. Eu acho que o desafio da investigação acaba por ser, muitas vezes, termos condições para continuar a fazer aquilo que nós queremos. A investigação tem características muito agridoces, no sentido em que é uma atividade nobre, no sentido em que não, são raríssimas, se é que há pessoas que enriquecem à custa deste tipo de atividade. Muitas vezes acaba por ser mais o responder a uma ânsia de saber mais, e isso acaba por ser um bocado a missão dos investigadores. E essa ânsia de saber mais acaba por nos levar neste caminho, que muitas vezes não é o mais fácil, porque é uma atividade extremamente competitiva. Nós estamos muitas vezes a utilizar dinheiros de fundações, dinheiros públicos, dinheiros do Estado, e isso também põe uma responsabilidade bastante grande do lado dos investigadores e, ao mesmo tempo, cria uma competição também bastante afincada por esse tipo de financiamento. Por isso eu acho que essa questão da dificuldade é temperada por quase esta ânsia que eu diria que eu vejo nos meus colegas e também em mim próprio de querermos saber mais. Ou seja, é uma dificuldade que é quase a resposta a uma necessidade, digamos assim. Aquilo que mais marcou o meu percurso pela Universidade de Coimbra acaba por não ser um momento que eu tenho cá, em Portugal. Aquilo que mais marca o meu percurso académico em Coimbra é, se calhar, chegar a instituições de topo mundiais, como o MIT, como Duke University, estando em contacto com colegas de outras universidades internacionais, e perceber que a formação base que eu tinha recebido e que os meus colegas também receberam, está ao nível dessas universidades. Eu acho que isso é realmente marcante. Acho que essa sensação de ganhar mundo e de perceber um pouco o que se passa lá fora é importante. Obviamente que nós competimos a outro nível, a nível dos recursos que nós temos disponíveis, de acessibilidade a financiamento, a nível de investigação, mas a preparação base que é dada aos nossos alunos de licenciatura e de mestrado, na realidade, na minha ótica, compara muito bem com aquilo que eu vejo que é dado lá fora, e conseguimos realmente ser bem recebidos quando vamos trabalhar no estrangeiro, precisamente porque essa formação é muito forte, é muito sólida. Isso para mim foi um momento marcante quando eu me apercebi que realmente era assim. Aquilo que eu posso partilhar e dizer nesse sentido, lá está, é que a investigação é uma atividade nobre. Eu acho que os colegas e as colegas que se dedicam a esta atividade não é, fazem-no com espírito de missão, muitas vezes, com condições que não são as mais fáceis, não tendo se calhar todos os recursos que gostariam de ter, mas acho que é importante preservar. Agora, em tempos recentes, tivemos
claras provas de que a investigação é importante, que ela tem um impacto na sociedade real, e nós muitas vezes dizemos isto, não é? Temos noção que isto acontece no dia-a-dia, mas acho que com a pandemia, por exemplo, mesmo qualquer cidadão comum apercebeu-se da importância da ciência base, da ciência fundamental, que nos permite chegar a respostas mais concretas, de forma célere, e permite-nos também educar a própria população e as pessoas terem confiança de que se consegue dar resposta. Eu acho que os investigadores devem se sentir, como um todo, orgulhosos deste processo, porque lá está, não foi uma única pessoa, não foi um único indivíduo, foi a comunidade científica que conseguiu e que consegue muitas vezes dar esta resposta. Eu acho que esse é capaz de ser um objetivo de manter o foco, que obviamente estamos numa atividade que é muito competitiva, que as pessoas muitas vezes não conseguem o financiamento que querem, ou muitas vezes têm dificuldade em publicar nas revistas de mais alto impacto, digamos assim, ou de conseguir expor o seu trabalho de forma que mais gostariam de fazer, mas no final de contas é uma atividade que merece o nosso esforço e que merece a nossa dedicação.